Lembre-se que louvor é o momento do que, ô Xandão? Cadê o Xandão? Louvor é o momento do que, Xandão? De adoração. Não é só uma música bonita. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, oh, te damos boas-vindas, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória. Oh, tu és santo, Jesus. Nós te damos liberdade. Nós te damos boas-vindas. Oh, vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Quero me derramar, Senhor. Eis-me aqui outra vez. Diante de ti abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes
cair as barreiras sem fim. Esse é o Senhor e dizes palavras de amor, esperança, sentir ao sentir o teu toque, por tua bondade liberta meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que é famoso. Louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Aleluia. Alguém quer orar, não? Alguém quer orar para começar? Pai querido, Pai amado, eu tive afastado. Vai. Não precisa segurar, vai. Fala, fala. Pai querido, Pai amado, eu tive afastado umas 3 semanas. Mas não deixei de procurar a palavra. Eu busco a palavra. Estou em decaído ainda, né? Fazer o quê? Eu peço a todos os irmãos aqui na gratidão, de satisfação. Ninguém é diferente de ninguém, né? Estamos juntos. E vamos orar. Isso aí, isso aí. Obrigado, glória a Deus. Amém. Sabe uma coisa que acontece com frequência, irmãos? A gente fica achando que existe um formato, existe uma forma. Obrigado, Renan. Que existe uma forma da gente falar com Deus. Acha ou não acha? Acho, amém. A gente tem a impressão que existe uma maneira correta da gente falar com Deus. E é bem verdade que existe uma maneira. Mas essa maneira não está relacionada às nossas palavras, irmão. Presta atenção nisso que é importante. A maneira de falarmos com Deus não está relacionada com as nossas palavras. Está relacionado com a posição do nosso coração. O que Deus quer de nós, de todos nós, independentemente da situação que a gente está passando, do momento de vida que a gente está, das dificuldades que a gente está passando, se a gente mora na rua ou não, o que Deus quer de nós é um coração sincero. O que Deus espera de nós é o que a Bíblia chama de coração contrito. Um coração quebrantado. Alguém que de fato está buscando algo de Deus. E diante de todas as suas limitações, seja por conta de vícios, seja por conta de uma situação financeira, seja por conta de uma situação familiar, que nós
mantenhamos o nosso coração no lugar certo. Se eu peco, eu peço perdão, me arrependo, fujo do pecado, e aí eu caio de novo. E aí eu peço perdão, e eu volto. E quantas forem as vezes que eu caí, serão tantas as vezes que Deus vai me aceitar de volta. Porque Deus não pode negar a sua própria essência. Deus é bom. Falei disso mais cedo na rádio hoje. Deus não pode negar aquilo que Ele é. Quem não presta, irmão, somos nós. Deus é bom. Só que a gente precisa também entender que Deus é justo. Então não adianta eu errar, pedir perdão, errar, pedir perdão, errar, pedir perdão. Deus vai perdoar, lógico que vai. Só que se eu estou colhendo mandioca, se eu estou plantando mandioca, irmãos, eu vou colher mandioca, não vou colher laranja. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Amém. Se você tem uma vida diante de Deus totalmente errada, o fruto da sua vida também vai ser errado. Então muitas vezes nós reclamamos do resultado da nossa vida, mas o que será que a gente está plantando, irmão? E isso não tem a ver com fraqueza, não tem a ver com eu ser mais forte ou menos forte, não tem a ver com a força do meu braço. Isso tem a ver com uma decisão. A vida ao lado de Jesus é uma decisão. Mas essa decisão, que eu já falei aqui inúmeras vezes, muitas vezes já falei isso aqui, essa decisão, ela não pode ser como algo que é levado com o vento. Eu tomo uma decisão hoje, e amanhã eu caio. E aí eu tomo uma decisão semana que vem, e aí eu caio. E aí eu tomo uma decisão de novo, e aí eu caio. Deixa eu falar para você. Você não tomou decisão nenhuma na sua vida ainda. Porque a vida com Jesus não tem a ver com nós virmos aqui todas as semanas, escutar um louvor, se emocionar. Eu vi muitos de vocês emocionados hoje aí. Porque o Espírito Santo está aqui, é indiscutível. A palavra de Deus promete isso para nós. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome de Jesus, lá Ele estaria. É isso que está escrito. Se está escrito, irmão, acontece. Hoje nós estamos vivendo momentos que para muitos, próximos do fim. E por quê? Porque a Bíblia é recheada de profecias, coisas que estão escritas que iriam acontecer e que estão acontecendo. Então a Bíblia não é um livro de história, irmãos. A Bíblia não é um livro de contos. A Bíblia é um livro de certezas. A Bíblia é um livro que foi escrito por profetas inspirados por Deus, homens de Deus inspirados pelo Espírito Santo. E não dá mais para a gente brincar com isso. Eu estou numa sequência, 3ª semana já, falando sobre novo nascimento. Quem que estava aqui semana passada? Vocês têm que ver toda semana para vocês não perderem a sequência. E eu queria começar lendo o último versículo que eu li semana passada, que é Efésios capítulo 2, versículo 11, até o 18. Presta atenção nisso. Presta atenção. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chama circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo, antes de Cristo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Você quer estar sem Deus no mundo, irmão? Mas agora, em Cristo Jesus,
Vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Pelo sangue derramado na cruz do Calvário, fomos reconciliados com Deus. Versículo 16. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Porque por ele, ambos, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Amém. Glória a Deus. Nós temos acesso a Deus pelo sangue derramado. E o título da mensagem hoje, que eu trouxe para vocês, eu queria que você prestasse atenção, porque tem muita Bíblia aqui. Leva o título de Beneficiados pelo Sangue. Todos nós que entregamos a nossa vida para Jesus, que o temos como Salvador, mas também como Senhor. Existe uma diferença, eu vou falar sobre isso. Temos o benefício do sangue. Aquele sangue derramado nos beneficia. De que forma? Nos reconciliando com Deus. Mas nós precisamos lembrar que aquela história de que todos são filhos de Deus é mentirosa. A ideia de que todos são filhos de Deus é uma ideia do diabo. Não são todos que são filhos de Deus. Apenas aqueles que o reconhecem como suficiente Salvador. E aí, pela filiação a Jesus, nós temos um relacionamento novamente com Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19. Preste atenção. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Quando eu digo para vocês que Deus é justo, que Ele é bondoso, amoroso, mas Ele também é justo, tem a ver com essa justiça. Deus não poderia apenas nos perdoar, Ele precisava cumprir a sua própria justiça. E Ele enviou o próprio Filho para morrer por nós. Então esse papo, que Deus é bom, todo mundo é filho de Deus, não é verdadeiro. Este versículo que eu acabei de ler, ele deixa claro a importância da fé em Jesus Cristo para a nossa libertação. Nesse pouco mais de um ano que nós estamos fazendo esse trabalho na rua aqui, chega para cá, irmão, se quiser. Pouco mais de um ano que a gente está fazendo esse trabalho na rua aqui, o que eu já percebi? Muitos dos que estão perdidos pelas ruas tiveram problemas em relação aos pais. Muitos tiveram problema da ausência da figura do pai. E carregaram isso a vida toda. E por uma falta de exemplo de dentro de casa, caíram no engano do pecado. E aí se envolveram com bebida, com drogas, e hoje estão colhendo fruto de escolhas erradas. Mas isso não quer dizer, e diante de Deus eu falo isso com muito temor, que vocês não são boas pessoas. Por trás de cada um de vocês tem uma história. Por trás de cada um de vocês tem a falta de alguma coisa que vocês não souberam lidar. É ou não é verdade? Eu sei que é. Eu, graças a Deus, tive a chance de ter uma família mais estruturada. Mas deixa eu te contar uma coisa. Em muitas coisas me faltaram exemplos. Sabe onde eu fui encontrar esse exemplo, irmão?
em Cristo. Se eu ficasse na dependência de exemplos de pai e de mãe em determinadas áreas da minha vida, talvez eu estaria na mesma posição que vocês estão hoje. Guardadas todas as devidas proporções. Não é, por exemplo, estou só dando um exemplo aqui, que meu pai é um cara de muitas mulheres, que eu também deveria ser. Porque se eu entendi a verdade do Evangelho, entendi o que a Bíblia nos fala a respeito do casamento, e eu digo que eu estou em Jesus, é uma pergunta que eu vou fazer para vocês. Eu posso trair a minha esposa? Não, irmãos. Por quê? Porque não é correto, a Bíblia condena. Então, quando eu falo que a decisão por Jesus é uma decisão que nós precisamos tomar, tem a ver exatamente com isso. De nós deixarmos essa nossa vã maneira de viver, que é uma forma de vida que nos afasta dos valores cristãos, irmãos. E por que eu faço isso? Porque eu quero ser beneficiado pelo sangue. E eu sendo beneficiado pelo sangue, eu não posso mais gerar os frutos de uma pessoa que não teve um encontro com Jesus, irmão. Porque se por algum motivo o seu contexto familiar, a sua estrutura familiar te trouxe até esse lugar que você está, pense daqui por diante. Seja você a geração que vai quebrar esse ciclo. Faça de uma dor que você sente a oportunidade de mudança para os seus filhos e para os seus netos. A gente precisa entender que a caminhada com Jesus é o que diz lá em Gálatas 2:20. Estampa a nossa camiseta, a outra, não essa aqui. Que diz assim: já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Esse lugar é o lugar de filho, onde eu sou lavado pelo sangue de Jesus, o meu passado caiu no mar do esquecimento, eu estou salvo. E por conta disso, eu tenho outros frutos a partir daí. Amém, glória a Deus. Oh, Deus é bom. Nós precisamos entender que se vivermos fora dos valores cristãos, teremos uma busca desenfreada por prazeres momentâneos e egoístas, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa. Começo do mês, nós fizemos uma reunião aqui, não tinha quase ninguém. Dia do Bolsa Família. Muita gente recebeu e caiu no mundo aí. Foi beber, foi usar droga à vontade. Sabe quanto tempo durou esse prazer, irmão? Na melhor das hipóteses, 3 ou 4 dias. E aí o dinheiro acabou. E o que sobrou? Nada, irmãos. O convite de Deus para todos nós é uma vida ao lado dele, deixando de lado esses prazeres momentâneos para ter uma vida inteira de prazer ao lado dele. Mas não com coisas, como o próprio texto diz aqui, com coisas que perecem, mas com coisas eternas. A gente precisa entender que quando a gente se permite chegar nesse lugar, Deus age na nossa vida, não só para nos beneficiar, porque Ele quer dar benefício para o seu filho, mas que através de nós outras pessoas sejam beneficiadas. Quando Deus fez eu enxergar aquele mar de lama que eu vivia dos meus vícios, dos meus prazeres, e eu tomei uma decisão por sair daquele lugar e me tornar filho e viver debaixo da sua proteção e renunciar a todos esses prazeres
em obediência à sua palavra, quantas tantas outras pessoas passaram a ser beneficiadas através da minha vida? Salvando vidas, resgatando. Eu não estaria aqui, irmãos, hoje, se eu não tivesse saído desse lugar egoísta que eu andava. Porque eu não vim aqui dizer para vocês que droga é ruim. Droga é bom. Quando você usa droga, no momento do uso não é bom? É claro que é, irmão. Prazeroso. É claro que é bom. É bom. Você entra num estado de euforia, você se sente super-homem, nada te afeta, você não sente fome, não sente frio. Ela não é assim. Eu não vim aqui mentir para vocês. É bom. Você sai dessa sua realidade difícil. Você entra num lugar que você acha que está tudo certo. Mas e depois, irmão? Porque passa de um dia para o outro. Aí você acorda naquela ressaca física, naquele mal-estar tremendo. Você usou o dinheiro que você tinha, muitas vezes para você comer o mês inteiro, você gastou em 2 dias. E aí você começa a ser chutado por todo lugar que você vai, os caras mandam você sair de perto, porque você está fedendo, porque você é morador de rua, porque isso, porque aquilo. Será que vale a pena isso? O convite de Deus para nós essa noite é que a gente se volte a Ele. Tudo que Deus faz é para o coletivo. Até Deus, presta atenção aqui, até Deus é um Deus coletivo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E quando Ele age em nós, no indivíduo, seja bem-vindo, quando Ele age em nós, na nossa vida, Ele não quer afetar somente a nossa vida, registra isso na sua cabeça. Ele não quer afetar só a nossa vida positivamente. Ele quer que através da nossa vida restaurada, nós sejamos instrumentos para restaurar outras vidas. Quando Deus me tirou daquele poço sem fundo que eu estava e me trouxe para cima, Ele já sabia que isso aqui ia acontecer, irmão. E eu nem imaginava. A gente só precisa se permitir, irmãos. Olha só, reforçado pelo meu entendimento que a Bíblia traz. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Presta atenção. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está. Quem é Ele, irmão? Jesus. Temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos limpa de todo o pecado. Romanos 3:25. Deus foi quem enviou Cristo Jesus para levar o castigo pelos nossos pecados e assim por fim a ira de Deus contra nós. Todos nós, antes de Jesus, somos filhos da ira. É a palavra de Deus que diz. Apocalipse 1:5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, presta atenção, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Você percebe que tudo que eu acabei de ler está no plural? Vou ler de novo. Se andarmos, quem andarmos, irmãos? Presta atenção aqui, Xandão. Nós andarmos. E Deus enviou Cristo para levar nossos castigos. Plural de novo. Aquele que nos ama. Plural mais uma vez. Então, quando eu trouxe semana retrasada, falando do novo nascimento pela primeira vez, e semana passada sobre a soberania de Deus, que é o complemento do plano de salvação,
Era porque hoje eu preciso falar para vocês sobre o benefício do sangue. Nós somos beneficiados pelo sangue. Quando? Pergunta para mim, quando? Quando eu entrego a minha vida para Jesus. Eu não posso segurar a minha própria vida com as duas mãos e querer que Jesus cuide de mim. Não vai, irmão. Jesus só vai cuidar de você se você entregar. Ah, mas eu não tive pai, minha família, porque eu fui injustiçado. Você precisa se posicionar e mudar o rumo das coisas. Só depende de você mesmo. Amém. Não importa o que fizeram com a gente. Importa o que a gente faz com o que fizeram com a gente. Parece confuso, mas é isso mesmo. É a maneira que eu reajo ao que fizeram comigo que diz a vida que eu vou ter. Ah, mas meu pai era alcoólatra. Você quer ser um também? Você já não sofreu bastante na mão dele? Agora você vai fazer seu filho sofrer também. Bela coisa você está fazendo. Que escolha você está fazendo? Precisa mudar o rumo das coisas. Sabe por quê? Esse grauzinho da cachaça aí passa, irmão. E o que é necessário então? Romanos 10, versículo 9. Se com tua boca, presta atenção, confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Fica à vontade. Você está entendendo isso, irmão? Amém. Eu preciso confessar Senhor Jesus de todo o coração e crer que Ele foi ressuscitado dentre os mortos. Essa é a chave da salvação. Amém. Crer em Jesus. Amém. E confessá-lo como meu Salvador. Amém. Glória a Deus. A fé, irmãos, na Bíblia como um todo, é o ponto central de todas as coisas. Se eu não acreditar na Bíblia como a palavra de Deus, que foi escrita por homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, eu vou tratar a Bíblia como só mais um livro. E aí esse livro, que é precioso, cheio de vida, ele não vai ter eficácia para mim. Está cheio de gente nas igrejas que conhece tudo de Bíblia, mas que não tem comunhão com o Espírito Santo. E vai para o inferno. Porque não tem nada a ver com conhecimento intelectual, irmãos. Tem a ver com o coração entregue nas mãos dele. Eu posso saber o que eu quiser saber de Bíblia. Eu vou ser só um cara culto na Bíblia. E eu preciso ter experiências com o Espírito Santo. E como que eu tenho experiência com o Espírito Santo, irmão? Entregando a minha vida para Ele, irmão. Um dos momentos da nossa jornada aqui na praça que ficou registrado para mim foi uma vez que o Xandão me chamou de canto para contar que fazia uma semana que não bebia. Eu conheci ele aqui na praça, não tenho um relacionamento próximo com ele fora daqui. Mas a gente tem amor por vocês. Vocês podem não acreditar, mas é verdade. E quando a gente vê vocês enfrentando as suas lutas e tendo resultado prático, porque ouviram o Evangelho, não tem nada a ver com a gente, tem a ver com Deus. A gente se alegra. E ele falou, cara, faz uma semana que eu não bebo. E essa noite foi difícil, porque eu fui pegar o meu papelão e o cara veio me oferecer um corote, eu peguei o papelão e fui para debaixo de outra marquise. Ele me contou isso, não sei em que semana foi isso. E aquilo me emocionou. Porque eu falei, cara, ele está entendendo o Evangelho. Porque o Evangelho é isso. O Evangelho não é esse Evangelho das igrejas com painel de LED, nada contra o LED, mas não tem a ver com essa estrutura que se criou nas igrejas.
Evangelho não tem a ver com conquistas e vitórias que muitas dessas igrejas pregam. Venha para Jesus, os seus problemas acabaram. Organizações Tabajara, lembra? Não é isso, irmão. Evangelho é uma vida de renúncia. É quando alguém me faz mal e eu tenho vontade de ir lá dar um soco nele. E acredite que eu morro de vontade de bater num monte de gente. E eu vou lá, ao invés de bater na pessoa, eu peço perdão por algo que eu nem fiz. É quando eu chego cansado em casa e a minha esposa vem me trazer um problema que para mim é pequeno. E eu tenho vontade de dar um grito com ela. E eu falo, não, tá bom amor, eu vou lá resolver o problema do ferro de passar roupa. Depois de 12 horas de trabalho. Isso é Evangelho. Evangelho tem a ver com você morrer de vontade, Xandão. Tomar o seu corote. Ter dinheiro para comprar. Mas você fala, hoje não. Em amor daquele que me amou primeiro. Amém. Amém mesmo. Você está entendendo o que é isso? Amém. Agora, quando você se posiciona em Cristo, que você assume essa identidade de filho, aquele que está no céu, todo-poderoso, dono de todas as coisas, ele estende a mão sobre você. E aí você tem uma opção, irmão. Presta atenção, você tem opção. Você quer trocar, Xandão, o favor de Deus na sua vida por um corote? Vai fundo, irmão. Vai fundo. É uma escolha. Só que você vai colher o fruto disso. Vocês estão entendendo? É a mandioca e quase laranja. Não tem jeito, irmão. Você vai colher o que você plantou. Presta atenção nisso. O Espírito Santo é a força que nos leva a buscar a Deus. Ao nos aproximarmos do Espírito Santo e viver uma vida que reflete o seu amor e a sua graça, Ele próprio nos ajuda a superar todos os nossos defeitos, crescendo espiritualmente e cumprindo o propósito que Deus tem para nós, irmãos. Deixa eu contar uma coisa para você. Deus é trino. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Você sabe por que você está aqui? Porque Deus te criou. Você sabe por que está aqui? Porque Deus te criou. Você sabe por que você está aqui? Porque Deus te criou. Agora você acha que Deus te criou para você fumar maconha, fumar crack, cheirar cocaína e tomar corote. Irmão, mas você tem uma saída. Você entregou a sua vida para Jesus, que é o Filho. Lembra? Deus Pai te criou, Deus Filho veio para te salvar. Está acompanhando? E aí você tem Deus Espírito Santo, que vai te ajudar a permanecer nesse caminho de renunciar às suas vontades e andar de acordo com os princípios que a palavra de Deus traz. Amém. Glória a Deus. É fácil, irmão? Pergunta para mim se é fácil. Não é. É uma luta. Não é fácil. Tem que matar leão todo dia. Mas é uma decisão. Você sabe quantas vezes eu caí depois que eu tomei a decisão de não usar droga mais? Nenhuma. Você acha que foi minha força? Foi Jesus. Jesus, irmão. Mas partiu de uma decisão. Eu decidi. Falei, eu quero o favor de Deus na minha vida. Aleluia. E aí eu tenho que abrir mão de tudo que desagrada a Ele. Glória a Deus. Sabe qual é o problema que a gente está vivendo? As igrejas estão pregando que pela graça somos salvos. É verdade. Favor merecido. Não tem nada que a gente possa fazer para ganhar a salvação. Estamos todos de acordo. Só que se eu fui resgatado do chiqueiro ao preço do sangue derramado do Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, Ele me tira dali.
E eu, ao invés de me afastar daquele lugar, toda hora eu vou lá e mergulho no chiqueiro de novo. Faz sentido, irmão? Sangue de um inocente. O próprio Deus para te salvar. E você não tem mudança de vida? E aí você está ouvindo eu falar e, cara, mas então eu preciso do Espírito Santo. Como então devo fazer para ter ele na minha vida? É uma pergunta que eu faria. Como que eu faço para ter o Espírito Santo? Lucas capítulo 11, versículo 9 a 13. Presta atenção. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe. E quem busca, acha. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou seja, também se lhe pedir um ovo, lhe dará o escorpião? Pois se vós, sendo maus, vós somos nós, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedem. Irmãos, se você consegue dar coisas boas para os seus filhos, imagina nosso Deus Pai que está no céu. Aleluia, pastor. É pedir e receber. Mas deixa eu contar uma coisa que talvez não tenha te contado. Só ganha presente do Pai quem é filho, irmão. Você não vai dar presente para quem não é seu filho? Dia das Crianças. Vai dar presente para quem, irmão? Seu filho. O problema é que a gente quer viver uma vida de antes, sem nenhum tipo de renúncia, satisfazendo todos os nossos prazeres, e queremos que Deus nos dê presentes. Não vai dar, irmão. Não vai dar. Você vai, enche a cara de cachaça, cheira o seu pó, fuma a sua pedra, e depois quando você está passando fome e frio, porque passou, você já não tem dinheiro para mais nada, aí você fala, Senhor, dai-me de comer, de beber, uma roupa. Não vai dar, irmão. Nós acolhemos aqui, há 10 meses atrás, um senhor que vivia na praça aqui. Semana passada ele foi internado pela 4ª vez. Nós demos a 4ª oportunidade para ele. Na semana anterior, nós estávamos reunidos aqui, e ele, depois de ter desistido do tratamento pela 3ª vez, estava de novo morando na rua. O cara com cama à disposição, quentinha, com coberta, chuveiro quente para tomar banho, comida sobre a mesa, preferiu vir dormir em cima de um papelão, passando fome e frio, por causa de cachaça. E nós entendemos, é um vício. Mas ele não tinha tomado uma decisão. Até que na semana passada a gente estava reunido aqui, fazendo o nosso culto, normalmente, e ele tinha deitado em cima da coberta de algum outro morador de rua ali. E o cara chegou lá e deu um chute no rosto dele, para tirar ele de cima das coisas. E aí na semana seguinte, que foi segunda-feira passada, ele veio participar do nosso encontro. E eu falei, o que aconteceu com o senhor? O senhor foi agredido semana passada? Ele falou, eu deitei lá, não vi que era do rapaz, ele me deu um chute no rosto. E eu falei, e se fosse uma faca? E se fosse uma pedrada? Aí ele ficou olhando para mim. Falei, o que o senhor passou é fruto da sua escolha. Você escolhe mal e recebe mal. Você escolhe mal e colhe mal.
Porque se você tivesse escolhido certo e se mantido na escolha, no caminho correto, você não teria sequer sido agredido. Então a gente precisa buscar essa relação genuína com o Espírito Santo. A gente buscando uma relação sincera com o Espírito Santo, teremos as portas abertas para uma vida cheia de poder, graça e transformação, irmão. Pergunta para mim como é que eu sei disso. Pergunta. Através de Jesus. Pergunta. Como você sabe disso? Pergunta. Através de Jesus. Boa pergunta. A experiência. A minha própria experiência. Você aprendeu com a dor. É a minha própria experiência, irmão. Você teve sua escolha, né? Eu decidi. Mais, Decidi, já era. tá certo. É uma escolha de quem é adulto, quem tem barba na cara. Ah, eu tô cansado de ser humilhado pelas ruas. Se posiciona, pô! Porque a vida dele, né? Ele buscou. A gente precisa se posicionar. Não dá para ficar nesse vai e vem. Eu quero coisas boas na minha vida, mas eu vivo no chiqueiro. Não vai, irmão. Chiqueiro tem lama e lavagem só. Não tem como viver limpo, viver na sujeira, irmão. Não tem jeito. Eu escuto a palavra de Deus. Eu sou despertado por ela para as coisas de Deus. Lembra? É o próprio Espírito Santo que gera em você a vontade de se voltar para as coisas de Deus. E então eu reconheço Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu me batizo porque eu faço minha profissão de fé, minha confissão de fé. E então tenho um encontro verdadeiro com o Espírito Santo. Essa é a experiência de todos que se voltam para as coisas de Deus. Por isso eu digo e repito todas as vezes. A vida com Deus é uma decisão. Não tem a ver com entendimento. Não é porque eu coloquei as palavras numa sequência correta e você entendeu. Não, irmãos. É o Espírito Santo te incomodando aí nesse momento. E falando para você, olha, o que eu tenho para você é uma cama quentinha e limpa e um chuveiro quente com comida em cima da mesa. Mas você está escolhendo viver no chiqueiro para comer lavagem e ficar sujo de lama. A escolha é nossa, irmão. É nossa, irmão. Ninguém vai decidir isso por você, irmão. Presta atenção nisso. Diferentemente da maioria de vocês, eu tinha uma estrutura familiar boa. E fui me mexer com coisa que não presta. E por quê? Porque a gente é descendente de Adão, naturalmente. E depois que o pecado entrou no mundo, a gente está suscetível a tudo quanto é tipo de coisa ruim. A gente está à mercê de um monte de coisa ruim, de influência negativa, de má amizade. Mas a hora que você toma uma posição, tudo muda, irmão. Você sai daquele ambiente do chiqueiro e vai para um ambiente de uma mesa posta. Onde você não vai ter frio, não vai ter fome. Onde você vai fazer boas amizades. Aonde você vai reconstruir a sua vida e vai ajudar outras pessoas a reconstruir a vida delas. Foi para isso que Deus nos criou, irmão. Amém, glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1 a 5. Presta atenção. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana,
mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Isso aqui era Paulo pregando para a igreja de Corinto, dizendo que cria que o agente da verdadeira transformação era o próprio Espírito Santo. E a gente, entre nós, deve entender que sem o Espírito não é possível mudança efetiva. Eu, sem o Espírito Santo, sou aquela velha porcaria de antes. Não tem diferença nenhuma de mim para vocês. Apenas por um aspecto. Presta atenção, Xandão. Por um aspecto importante. Eu tomei uma decisão. Amém. Glória a Deus. E sabe o que mudou? Sabe não? Tudo. A vida Tudo. mudou Tudo. Legal. Mas eu deixei de ter dificuldade? Lógico que não. Lembre-se que Deus não é o presidente das organizações Tabajara. Como eu faço então para me aprofundar nessa comunhão com o Espírito Santo? Leitura da palavra de Deus e oração. Essencialmente, essas duas coisas. Leitura e oração. Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6. Presta atenção. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas. Ó, sinagogas é como se fosse igreja. Para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu prêmio. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Irmão, presta atenção. Deus não quer uma oração com palavras bonitas. Ele não quer uma operação formatada, que você sabe a sequência, não. Uma oração sincera. Ele quer uma oração sincera, Humilde. um coração no lugar certo, desejoso dele. Você está entendendo o que é isso? É isso que Deus quer de nós. E orando, presta atenção, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. É o grande problema de muitas religiões. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós pedirdes. Portanto, vós orais assim, presta atenção, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoar-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Entenda uma coisa, irmãos, isso é muito importante. A ação de Deus na nossa vida tem um propósito claro, que nós sejamos sal e luz nesse mundo. Se vocês repararem na oração do Pai Nosso, que foi a que eu acabei de ler, ela é uma oração no coletivo de novo. Pai Nosso, o pão nosso. Por isso que quando a gente vem aqui, a gente tem que partilhar o pão com vocês. Não é só a palavra de Deus. Porque se eu tenho um alimento na minha mesa, eu tenho obrigação, sendo cristão, em dividir com vocês. Amém. Glória a Deus. Isso é uma obrigação, irmãos.
Não é porque a gente é bonzinho. É uma ordem que está na Bíblia. Quando Jesus multiplicou os pães e peixes, quem conhece a passagem? Ele podia simplesmente fazer aparecer pão e peixe, não poderia? Mas o que ele perguntou? Quem tem alguma coisa para dividir? E então alguém se levantou e ofereceu aquele pouco que tinha. E aí ele multiplicou. Então o que Deus quer de nós é que nós participemos da sua obra, irmão. Quando ele foi ressuscitar Lázaro, vocês lembram da passagem? Não tinha uma pedra na frente do sepulcro? Se ele mandou um morto há 3 dias levantar, ele não poderia mandar a pedra rolar? O que ele fez? Mandou alguém tirar a pedra. Porque ele quer que a gente participe, irmão. Tudo na Bíblia é um ensinamento para nós. Nós precisamos entender isso. Mateus, capítulo 5, versículo 13 a 16. Eu estou encerrando, presta atenção. Nós vamos orar depois. Vamos lá. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Presta atenção, irmão. Se nós somos o sal da terra, e se o sal for sem gosto, insípido, como que a gente vai salgar alguma coisa? Ele está dizendo de nós. Se nós somos o sal da terra, nós precisamos agir como sal. Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Amém. Glória a Deus. Eu vou ler de novo, presta atenção. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Então, quando nós fazemos alguma coisa de bom, não é para engrandecimento próprio, mas é para engrandecimento daquele que está no céu. E por que eu faço, irmão? Eu faço para receber? Faço bem, mas não repara quem. Eu faço para receber? É uma pergunta. Não. Não, eu recebo e faço. Amém. É por isso que quem entende a verdade do Evangelho, como nós, não podemos ficar de boca fechada. A gente tem obrigação de passar adiante. Amém. Glória a Deus. Deus, que é um Deus coletivo, deixa isso claro na sua principal oração. O Pai é nosso, o pão é nosso. E a decisão, meus irmãos, também é nossa. Nossa, amém. Glória a Deus. Nós precisamos tomar uma decisão. Nós precisamos nos posicionar. Eu já fiz essa pergunta algumas vezes aqui. E hoje eu quero fazer de novo, porque a gente quer orar com vocês. Mas deixa eu te contar uma coisa. Se não for uma decisão definitiva, não diga que você tomou essa decisão. Porque quando a gente assume uma responsabilidade diante de Deus, uma posição diante de Deus, a gente está assumindo uma grande responsabilidade. Se não por nós, por aqueles que estão nos observando. Deixa eu contar uma coisa para você. Quando nós viemos para a rua, o Helder sabe disso, nós recebemos todo tipo de crítica que vocês podem imaginar. Quando a gente se coloca como instrumento nas mãos de Deus, porque é uma decisão nossa fazer isso,
a gente passa a ser olhado por todo mundo. Amém. E vocês sabem o que essas pessoas querem? Na maioria delas? Que a gente erre. Fracasso. Essas pessoas ficam esperando a gente errar para falar, lá, tá vendo? Os caras vão para a praça pregar o evangelho, mas grita com a esposa. Deus é contigo, pastor. Ah, os caras vão lá fazer esse negócio na praça, mas você viu? O cara fala mal do outro. Então cai sobre nós uma responsabilidade ainda maior. E a mesma coisa acontece no mundo espiritual. Deixa eu contar isso para você também, presta atenção. Céu e inferno é tão verdadeiro quanto a luz do sol que nos ilumina de dia. No mundo espiritual há as trevas e há a luz. Quando nós nos posicionamos de acordo com o que está na luz, isso tem um peso muito grande no mundo espiritual. Lembre-se, eu disse semana passada aqui, ou somos filhos de Deus, ou somos filhos do inimigo. Coisa ruim. Não tem meio termo. E não sou eu que estou dizendo. No capítulo 3 de Apocalipse, o que fala de cabeça? Deus fala assim, o morno eu vomitarei da minha boca. E ele diz, você não é frio nem quente. E por isso eu vou te botar fora. Se afaste de mim. Só tem duas coisas que nós podemos escolher, como bem lembrou ele ali. Duas frases que a gente pode ouvir de Deus naquele momento que a gente morrer aqui nesse mundo. Vende a mim, bendito de meu Pai. Fica à vontade. Ou aparta-te de mim que não te conheço. De que lado a gente quer estar, irmão? Do lado de Deus, de Jesus. Então a gente precisa se posicionar. Se a gente quer estar do lado de Deus e quer ouvir, vende bendito de meu Pai, nós precisamos nos posicionar. Então, se você quer nessa noite tomar uma posição diante de Deus e dizer ao mundo espiritual que agora você não pertence mais às trevas, mas à luz, é o momento de você fazer isso. Por um motivo. Você não sabe se você vai acordar amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Nenhum de nós pode garantir que levanta amanhã cedo. E para onde a gente vai, irmão? Para aqueles que reconheceram Jesus como o único e suficiente Salvador, o céu está garantido. Eu confio em você, pastor. Mas quem não fez essa escolha, Vai lá. Lógico. vai para o inferno. Lógico. Demente. Helder, chega aqui para a gente orar. Pastor, se me der licença. Nós vamos orar, todos nós. Passou da hora da gente tomar essa posição, irmãos. Dá licença. Um dia, e eu quero declarar isso pelo sangue de Jesus, um dia, vocês lembrarão desse encontro na praça, e vocês vão dizer, não foram aquelas palavras bem colocadas que mudaram a minha vida, mas foi o Espírito Santo que falou comigo, Amém. Glória a Deus. porque o mérito é dele. Amém? Amém. Quer orar, Helder? Senhor meu Deus, Pai, nesse momento, Senhor, venho te pedir, Senhor, em nome de todos esses teus filhos, que manifestem o teu coração, Pai, esse desejo por uma transformação, Pai, que venha a tirar, Pai, a livrar deles tudo que vem afastando-os de uma vida plena e feliz e completa, Pai, ao teu lado. Nós sabemos, Senhor, as dores que vivemos nesse mundo, nós sabemos os traumas, as cicatrizes, tudo que nos conduziu até esse lugar, tudo que nos conduziu, Pai, até essa noite,
tudo que nos conduziu, Senhor, a esse lugar de desespero e dor. E sabemos que o Senhor esteve presente com a gente, do nosso lado, nos momentos mais difíceis, Pai. Nas noites frias, nos momentos de desespero, de dor, nos momentos em que nós sentimos sozinhos, Pai. Nos momentos em que estávamos em lágrimas, Senhor, sofrendo, porque estávamos perdidos sem o Senhor, Pai. Mas para a glória do Teu santo nome fomos achados, Pai. Para a glória do Teu santo nome, essa noite o Senhor preparou para que estivéssemos aqui, Senhor. Trazendo o Teu Santo Espírito, Pai, para a vida de cada um dos Teus filhos que está aqui nessa noite, Pai. Sabemos que o Senhor se faz presente aqui. Sabemos que o Teu Santo Espírito está agindo neste momento em cada um dos Teus filhos, Senhor. E pedimos, em nome de Jesus Cristo, Pai, que haja nessa noite cura, Pai. Que haja nessa noite libertação, Pai. Que cada dor, Pai, que cada cicatriz seja curada, Pai. Que cada espírito imundo seja repreendido em nome do Senhor, Pai. Que tudo que aconteceu até então na vida de cada filho seu, Pai, seja apenas uma lembrança, Pai. Seja apenas um ensinamento. Seja apenas, Pai, agora algo que ficará marcado e que sirva de cura para a vida de outras pessoas, Senhor. Em nome de Jesus clamamos, Senhor. Que essa noite mude a vida de cada filho teu aqui, Pai. Que essa noite aqui, Senhor, o Teu Santo Espírito seja poderosamente, Pai, usado para transformar essas vidas, Pai, que estão cansadas de sofrer. Que haja entrega nessa noite, Pai. Que haja cura, Pai, libertação. E sabemos que o Teu Santo e Poderoso Espírito será aqui manifesto gloriosamente, Senhor. Pai, sabemos que tem coisas que só o Senhor pode fazer. E pedimos que na vida de cada filho Teu aqui, Pai, essa noite seja marcada como uma noite de vitória, Pai. Os céus em festas se manifestam nessa noite, Senhor, celebrando libertações e curas e transformações para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus, Pai. Glória a Deus. Pai amado, Pai querido, Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor venha sobre essas pessoas, que o Senhor sedimente a Sua palavra no coração desses homens que estão aqui manifestando o interesse de se voltar para o Senhor, Pai. Que o Senhor restaure toda essa mágoa, toda essa dor de coisas passadas, dessa estrutura familiar que eles não tiveram, dessa falta de paternidade que ficou muito claro que assola esses homens, que os trouxeram a esse lugar que o Senhor não desenhou para eles. O Senhor os criou, Pai, para uma coisa só: manifestar a Sua glória por onde quer que eles passem. Então eu quero declarar nessa noite, em nome do Senhor Jesus, amém, que essas pessoas estão libertas desses vícios malditos. Que o Senhor permita que quando eles olhem um cigarro de maconha, uma pedra de crack, um copo de cachaça, que eles sintam nojo, Pai. É isso que eu te peço, Senhor, que o Senhor cause neles uma repulsa das coisas que não te agradam. Nós sabemos que o Senhor é poderoso para fazer isso, meu Pai. Então eu te peço mais uma vez que o Senhor dê essa sensação de mal-estar para essas pessoas, quando eles estiverem diante dessas coisas que os tiram do projeto que o Senhor tem para eles, Pai. Faça isso para a honra e glória do Seu nome. Amém. Restaura essas vidas. Faça com que eles um dia se lembrem desse momento e possam testemunhar que depois desta noite, nunca mais, Senhor, nunca mais eles caíram na armadilha do diabo. E que eles verdadeiramente entregaram suas vidas nas Suas mãos, meus pais. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória Amém. a Deus. Vamos juntar aí para tirar uma fotinho? Vamos. Junta aí então.